Dragon Ball The Breakers é o nome do novo jogo da saga, e apesar da recepção não muito amistosa do público, eu acho que esse jogo é justamente o que a franquia precisa no momento. Pra começar, eu acho que Dragon Ball sofre nos videogames o mesmo efeito que o Batman sofre no cinema. Conteúdo em excesso. Existem muitos filmes do Batman com o Batman, principalmente nos últimos 20 anos, cada um ficando, sei lá, mais confuso e pior que o outro, e deixando ao ponto que o personagem acaba se desgastando, porque você não sente mais falta de um novo filme. Você sabe que, a DC vai lançar o filme do Batman em 2022. Foda-se, se o filme for ruim em 2024 eles lançam um com um ator novo, se for bom eles lançam em 2024 com o mesmo ator, então, whatever. A mesma coisa acontece com Dragon Ball, você acaba não sentindo muita falta dos jogos. Dos anos 2000 até hoje, 2021, nós tivemos Dragon Ball em praticamente todos os anos. Sério, se você for olhar assim, acho que teve uns 3 anos que não teve jogos de Dragon Ball. Em 2005, por exemplo, nós tivemos 3 jogos no mesmo ano, e em 2009 foram 2. Essa necessidade absurda de lançar um novo jogo de Dragon Ball tem um motivo bem óbvio, é muito lucrativo. Dragon Ball frequentemente fecha o ano sendo a franquia mais lucrativa da Bandai. É por isso que a gente não vê um jogo de One Piece por ano, de Naruto, de Bleach, porque apesar deles serem animes bem populares, nos games falta muito para eles alcançarem a popularidade de Dragon Ball. E por mais que no final dos anos 2000 e até metade dos anos 2010, Dragon Ball tenha experimentado uma queda brusca em popularidade no ramo dos videogames, desde o lançamento do Xenoverse 1, a franquia parece bem viva novamente. Mas o problema dessa superlotação de jogos é que, invariavelmente, os caminhos da franquia começam a se estreitar, porque tudo já foi abordado. Nós já fizemos as lutas contra Raditz, Vegeta, Freeza, Cell e Majin Buu umas 1000 vezes. O cenário começa a se tornar repetitivo ao extremo, o que obriga os jogos a tentarem forçar uma inovação. Por exemplo, agora, ao invés do Goku lutar contra o Raditz, você cria o seu personagem que vai lutar contra o Raditz. Super original, né? Nem tanto. Os jogos não vão parar de serem lançados, a Bandai não vai sacrificar sua mina de ouro para dar fôlego à franquia. Então, o que poderia ser feito? Talvez adaptar uma história pouco abordada nos dias de hoje, no caso de Dragon Ball clássico. O problema aqui é que Dragon Ball clássico não tem lutas tão extravagantes quanto o Z e é bem menos popular no ocidente, o que impactaria diretamente nas vendas, e isso não é algo que a Bandai quer que aconteça. Outra alternativa, que é a que está sendo feita, é lançar um estilo diferente. Nos últimos 20 anos, qual o jogo de Dragon Ball nos consoles teve a abordagem mais diferente para a saga? Qual deles dava um ar para a franquia sem precisar apostar em lutinhas e lutinhas? Exatamente, nenhum. De viagem no tempo para enfrentar os mesmos inimigos a Kinect para enfrentar os mesmos inimigos, a franquia busca a todo momento inserir um tipo de jogabilidade nova para o que é, em essência, a mesma história. Ou quase a mesma história. Dragon Ball The Breakers é um projeto que parece fracassado só pelo trailer, mas ao menos é um projeto corajoso. Se o jogo for de fato bem feito e tiver um sistema crossplay, eu não duvido nada que ele se mantenha durante um tempo relevante. Talvez a abordagem da empresa seja de um jogo grátis com conteúdo pago via microtransações, para você comprar personagem, roupinha, técnica e etc. Porque é realmente difícil imaginar que a Bandai vai ser idiota ao ponto de cobrar R$300 por esse jogo e não colocar crossplay nele, por exemplo. Mas eu tô falando que é pensar, tipo assim, muito alto, mas calma, não duvidem da capacidade de uma empresa de fazer merda. Mas eu acho talvez que esse fosse o tipo de jogo para você gastar, entre aspas, os personagens da Jump. Ao invés de meter todo mundo em um campo, em mais um jogo de luta em uma arena 3D, para depois você ter que fechar os servidores porque ninguém mais joga essa porra, você tentasse fazer algo diferente, algo que não costuma ser feito. Seria legal um jogo com os personagens da Jump no estilo Dead by Daylight, cada personagem com seu leque de habilidades únicos e tal. O Luffy, por exemplo, poderia, sei lá, paralisar o oponente usando o Haki do Rei. O Minato teria a habilidade do Hiraishi no Jutsu, ele poderia colocar uma kunai em qualquer lugar do mapa antecipadamente, e aí quando ele apertasse um botão, quando você, no caso, apertasse um botão, você se teletransportaria para ela. Que é um bom jeito de fugir do caçador. Fazer do jeito que estão fazendo não é necessariamente um problema, mas eu acho que se fosse um jogo da Jump no geral, ao invés só de Dragon Ball, o tempo de vida acabaria sendo maior. Assim como Dead by Daylight não é um jogo de um filme de terror, de uma história de terror, ele tem vários personagenzinhos de outros filmes. Tem o Jason, tem o Fred Krueger, eu acho que tem o Fred Krueger, né? Não sei. Tem o Michael Myers, tem com certeza você lembra dessa porra, tem o Nemesis também, que é um filho da puta. Talvez apostar em vários animes deixe o jogo menos nichado. Porque já é um gênero meio nichado, tipo, pega, multiplayer, beleza. Aí você nicha mais ainda pra, tipo, Dragon Ball, aí fica... É difícil imaginar que esse jogo dure, sei lá,
3, 4 anos desse jeito. Algumas mecânicas ainda são meio nebulosas. Nós vemos que o Cell, por exemplo, tem um esquema de evoluir no estilo de Evolve, mas será que todos os vilões têm ou essa é uma mecânica exclusiva dele? Ainda não dá pra saber. A parte de destruir cidades para limitar o espaço de fuga das presas, entre aspas, também é um esquema interessante que combina diretamente com Dragon Ball Z, a parada da destruição e essas coisas. Eu acho que The Breakers tem tudo pra ser um bom jogo, nada digno de GOT ou essas coisas, mas algo que você senta à tarde pra jogar com os amigos e se diverte. Ver as habilidades clássicas do Long sendo usadas no trailer, cara, puta, mano, é muito foda. Porque isso é um recurso, isso é uma habilidade pouco lembrada hoje em dia, praticamente nada lembrada, né? E deve ter gente que nem sabe que ele pode fazer isso, de se transformar em outras coisas. E ver a Bulma com um visual mais clássico também é muito bom, é muito da hora. Só me deixa preocupado se a empresa vai, via microtransações, vender todos os outros trajes e cortes de cabelo que ela tem na franquia. Tipo, imagina a quantidade de opção que essa porra ia ter. Eu acho que às vezes uma saga precisa de um jogo mais calmo, casual e fácil, entre aspas, de se trabalhar para depois lançar um jogo bomba que todo mundo vai amar. Aconteceu isso inclusive anos atrás com o lançamento de FireZ, que era um jogo mais focado no multiplayer competitivo ou simplesmente numa lutinha entre amigos casual. Não era um jogo que tinha uma história foda, não era um jogo que tinha arena 3D, essas porra, era um jogo 2D estilo Street Fighter, onde você ficava batendo no seu amigo fazendo uns combos. Aí 2 anos depois veio o Kakarot, que ia recontando definitivamente toda a história de Dragon Ball Z no estilo de RPG, sei lá, com mais de 40 horas de campanha. Eu, pelo menos, acho que vou dar uma chance a Jinx. Além de ser, obviamente, Dragon Ball, que eu gosto bastante, a temática é mais infantil e o jogo pode naturalmente servir como opção para os pais que não querem deixar seus filhos expostos à violência de jogos como Dead by Daylight. Se isso acontecer, talvez ele se torne um grande sucesso entre as crianças. Ou talvez não. Só o tempo dirá. Mas é isso. O que vocês acharam do jogo de Dragon Ball? Vocês, sei lá, se for de graça, vocês vão jogar. Se for pago, vocês vão comprar. Deixem nos comentários. É isso. Tchau.